Bom, após colocar o termo em evidência, no caso da exponencial, o que nós faremos? Nós vamos limpar essa expressão e deixar ela de forma mais enxuta. Então, para fazer isso, o nosso I de t vai ser igual a menos 1 sobre 250, isso aqui eu repito. Abro novamente as chaves e começo a fazer o processo de limpeza dos termos. A exponencial de menos 10t eu posso repeti-la colocando em evidência, abro novamente o colchete e vou repetindo 60 cosseno de 20t menos 120 seno de 20t, e aí tomando cuidado, ó, menos 60 cosseno de 20t menos com mais, menos 30 seno de 20t. Fecho aqui e fecho mais uma vez as chaves. Daqui eu percebo que eu posso cancelar o 60 cosseno de 20t com esse menos 60 cosseno de 20t. Menos 120 com menos 30, isso eu posso juntar, dá menos 150t. E daí, cancelando com esse sinal de menos, eu tenho o sinal de menos aqui fora, né, de menos 1 sobre 250. Eu tenho que a minha corrente, a minha expressão para corrente, nesse exemplo 1, fica escrita 1 sobre 250, correto? Exponencial de menos 10t, que multiplica 150 o seno de 20t. Daí, cancelando, 0 com 0 na simplificação, eu tenho que, finalmente, eu posso escrever minha expressão de corrente como 3/5 da exponencial de menos 10t seno de 20t. E aqui eu finalizo com a expressão da corrente, o primeiro exemplo, para um circuito usando uma equação diferencial de ordem 2. Agora nós faremos um outro exemplo, com a diferencial de ordem 1, uma situação específica, onde a gente considera um circuito RC sem fonte. Vamos lá. Então vamos lá, vamos pensar assim, seja um circuito, exemplo 2, vamos escrever aqui. Seja um circuito RC sem fonte. Como assim? Um circuito nessas condições indica que a sua fonte CC foi abruptamente desligada. O que acontece? A energia armazenada no capacitor é liberada direto para o resistor. Vamos colocar essa informação que ela é interessante, né? Ocorre quando, né, sua fonte CC é desconectada abruptamente, tá? Então, o nosso objetivo aqui, né, nesse exemplo, é obter uma resposta para esse circuito. Essa que é a ideia. O objetivo, vamos colocar aqui, assim como no primeiro exemplo, nós temos um objetivo a cumprir. Obter uma resposta do circuito, supondo, né, vamos colocar aqui do circuito, supondo, vamos fazer isso, essa suposição, que V de T, vamos colocar aqui em minúscula, atenção, esteja no capacitor, que V de T no capacitor. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Vamos pensar por duas linhas.
Nós temos a representação de um circuito e a representação da equação diferencial que dele nós vamos abrir. Ou seja, são dados que serão oferecidos para vocês. Então imagina um circuito sem fonte, algo dessa natureza. Vamos pensar aqui num capacitor, num resistor. Tem aí uma tensão, então você tem uma corrente aqui devido ao resistor, ao capacitor. Opa, positiva. Correto? E aí você tem uma tensão aí, vou pegar aqui, uma tensão no capacitor. Então a ideia é resolver, obter uma resposta para esse circuito, considerando essa condição de que ele é regido por um comportamento de uma função do tipo diferencial, VRC igual a zero. Ou seja, tensão em função do tempo associada a tensão em um circuito RC com resistor e um capacitor. Então a minha tarefa aqui, ao obter a resposta para esse circuito, é resolver essa equação diferencial. Essa que é a nossa proposta agora. Então vamos lá. Então nesse caso aqui, vamos escrever ela mais adiante, eu tenho que o meu dV/dt mais VRC igual a zero vai ser expresso da seguinte maneira. Eu tenho uma variável de tensão e uma variável de tempo. Então a ideia é resolver o que está em V associado a V e o que estiver em T associado a T. Nesse caso, eu vou realizar uma separação. Eu vou escrever esse termo aqui à minha direita. Então meu dV/dt vai ficar escrito como menos VRC. Correto? E aí o que eu faço? Eu vou associar a diferencial de dV com V, eu vou jogar ela para cá, e o dt eu jogo aqui para a direita. Então nesse processo, eu tenho que o meu dV agora, vamos fazer aqui embaixo, vai ficar sobre V, só passo ele, e aqui mantém o sinal de menos e vem 1 sobre RC, é o que temos aqui agora, associado ao dt, correto? Desse próximo passo, o que eu faço agora? Eu integro de ambos os lados. Então, integro a esquerda e integro a direita. A integral de 1 sobre V, se a gente lembra do cálculo diferencial, ela retorna quem? ln de V. Então, esse cara aqui é o ln de V. E essa integral aqui, como associado a diferencial de tempo não tenho mais nenhum termo, tudo isso que aqui eu vou circular corresponde o que? A uma constante. Então eu jogo esse cara para fora, menos 1 sobre RC, e calculo a diferencial em relação à integral de dt. A integral de dt só pode ser t. Então menos 1 vezes t, então eu tenho menos t, vou acrescentar uma constante aqui que eu vou chamar de alfa, que já vai servir para constante à esquerda também. E aí eu tenho essa passagem da representação da minha equação. Bom, quando eu chego nesse ponto, eu tenho que tirar o meu v daqui. Eu tenho uma função logaritmo natural. Então, para que eu execute esse processo com exatidão, eu preciso usar uma representação que me permite fazer o cancelamento. E isso eu posso fazer através da função inversa do ln, que é a função exponencial. Como é que eu faço isso? Eu vou passar, e essa que é a sistemática, eu vou passar a exponencial de ambos os lados para poder cancelar e tirar o ln dessa jogada. Eu venho e escrevo e elevado a ln de v igual a e elevado a esse bloco inteiro de informações que eu tenho, que é o menos t sobre rc mais o alfa. Então daqui a exponencial do ln ela cancela, retorna a tensão, e aqui eu posso fazer uma quebra escrevendo a tensão como e elevado a menos trc vezes, que na quebra da soma eu tenho um produto e elevado a alfa. Por sua vez, tudo isso daqui é uma constante, então não tem nenhum prejuízo na minha expressão
se eu representá-la de forma mais condensada por uma nova constante. Isso não vai causar nenhum problema no meu resultado final. Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de A. E aí a minha expressão em V vai ficar escrita como A associado a E elevado a menos TRC. Meu objetivo é obter o A. E isso eu obtenho para o valor da tensão inicial no instante t igual a zero. Ou seja, quando t igual a zero, que é onde eu vou medir a minha escala de tempo, eu venho e escrevo V igual a A exponencial de menos zero sobre RC. Bom, como base elevada a qualquer expoente zero é sempre 1, então a minha tensão inicial, V subíndice zero, é igual a A, que é o valor que a gente obtém a partir do instante t. Ou seja, a tensão no capacitor é inicialmente V0. E aí, substituindo na equação original, nós temos que a tensão ela é igual ao valor inicial associado a menos T sobre RC. O que isso aqui me indica? O que essa formulação de tensão me indica? Que a resposta de tensão no circuito RC, ela tem uma queda que é o quê? Exponencial. O que significa isso? Que à medida que o tempo passa, a tensão vai decaindo até quanto? Até zerar. O que, para representar de maneira mais gráfica, poderia ser evidenciado da seguinte forma, né? Então, digamos que eu tenho aqui um eixo cartesiano, eu tenho valores associados ao tempo, t, e a tensão, v. Então, o que acontece? No instante t igual a zero, a minha tensão é quanto? É V0. E o que acontece à medida que o tempo passa? Para valores cada vez maiores a partir de t, o que você faz com essa exponencial? Ela não vai diminuindo o seu valor em termos gerais? Sim, porque à medida que você aumenta aqui, o que acontece? Você acresce termos, fazendo com que essa exponencial comece a ter valores cada vez menores. Então, qual é o sentido de propagação? É que ela vá decaindo exponencialmente até zerar. Ou seja, o padrão de queda dessas tensões num circuito RC é um padrão exponencial. À medida que o tempo passa, ela vai tender a zero. Se eu quisesse calcular isso de maneira matemática, eu poderia usar um limite. Ou seja, o limite de t tendendo ao infinito de v. Então isso equivale a escrever o limite de t tendendo ao infinito de V0 exponencial de menos TRC. Então, se eu escrevo esse cara, e aí analisando só a exponencial de menos TRC, ela é a mesma coisa que escrever 1 sobre E elevado a TRC. Ou seja, eu estou invertendo a base, que eu inverto a base e mudo o sinal da potência. Então, aumentando o valor em tempo aqui, o que acontece? Essa contribuição tende a ficar cada vez mais próximo de zero. Ou seja, no instante t, onde t tende ao infinito, a tendência da tua tensão nesse circuito é o quê? É zerar. Tá? O que a gente evidencia aqui do cálculo que foi efetuado. Beleza? Isso aí é o exemplo 2, complementando o exemplo 1, para situações em circuitos regidos por equações da forma diferencial. É isso aí, rapaziada. Valeu!